neste santo lugar, o meu louvor. Quero oferecer a ti, Senhor, te exaltarei, te bendirei, do mais profundo do meu ser. Tu és meu refúgio na aflição, socorro bem presente na angústia, é o alimento da minha alma, tu me dá paz, me dá calma, minha confiança está só em ti. Tu és tudo pra mim, pra mim, pra mim. Tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder, meu vaso de azeite encher. Tens em mim liberdade, Senhor. Oh, vem, todo meu ser renovar, com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. Vem, nos teus rios quero mergulhar, e sob tuas asas, sob tuas asas, sob tuas asas, Senhor, quero voar nos teus rios, Senhor, quero mergulhar, e sob tuas asas, Senhor, quero voar nos teus rios, Senhor, quero mergulhar, e sob tuas asas, Senhor, quero as tuas promessas em meu viver têm se cumprido a cada dia. Tu és fiel, cheio de amor, a honra e a glória para ti, Senhor. No meu coração tua palavra escondi, para não pecar contra ti. Nela eu medito noite e dia, ela me sustenta, me traz alegria. Recebo meu louvor em sacrifício, não afaste de mim teu espírito. Te amo, Senhor, tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder, meu vaso de azeite encher. Tens em mim liberdade, Senhor. Oh, vem, todo meu ser renovar, com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. Vem, nos teus rios quero mergulhar, e sob tuas asas, sob tuas asas, sob tuas asas, Senhor, quero voar nos teus rios, Senhor, quero eu mergulhar, e sob tuas asas, Senhor, quero voar nos teus rios, Senhor, quero eu mergulhar, e sob tuas asas, Senhor, quero voar, sob tuas asas, Senhor, quero voar.
paz, irmãos. Que bom podemos nos encontrar aqui neste momento para podermos interceder pela vida dos nossos amados queridos. Eu vou apresentar aqui alguns motivos de oração para que possamos estar lembrando dessas pessoas e intercedendo por elas. A Darcy Roca agradece pela melhora na saúde de seu filho Maurício, que está com Covid-19, e também pela melhora da sua amiga Marlene, que fez uma cirurgia no cérebro. Laércio Barbosa pede pela enteada do seu sogro, Adriana, que é enfermeira e se contagiou pela Covid-19. Está internada no Hospital Sapopemba. Josiane Alves. Primeiro quero agradecer aos irmãos que oraram pela minha amiga Kedman, a enfermeira, pois ela está bem e já voltou ao trabalho. Peço que continue orando pela Ana Cláudia, cujo filho faleceu. E orem pela minha família e pelos meus irmãos e sobrinhos que moram em Pernambuco. A Elisa Artuso pede oração pela saúde dela e a saúde do Sérgio e agradece pelas pessoas que estão sendo curadas da Covid-19. E também pede a Deus misericórdia para aqueles que estão nos hospitais em estado grave. Ana Carvalho, gostaria de agradecer a Deus pelo livramento que deu à minha irmã na segunda-feira. Voltando da viagem do sítio, ela me deixou em casa e logo em seguida sofreu um acidente com o caminhão. O carro se acabou, mas graças a Deus com ela não aconteceu nada. Louvado seja o Senhor. A irmã Ivani Bordim agradece a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. E pede que oremos por Osmar, que está fazendo quimioterapia. Peço pelos meus sobrinhos para que creiam na salvação através de Jesus Cristo. O irmão Gomes pede para que Deus dê sabedoria ao síndico, senhor Jorge, para tomar medidas corretas para ajudar os condôminos. A Débora Baldi pede saúde, pela saúde da sua neta Mirella. O Hércules, agradeço a Deus pelos 91 anos da minha tia Matilde no domingo e também no dia 5, meu primo Sidney e minha irmã Eleni, e no dia 7 meu filho Wesley e meu sobrinho Eduardo Alcântara, todos fazendo aniversário nesta semana, e continuo pedindo pela cirurgia da minha tia Maria Alcântara. A Tânia pede por saúde e salvação de Carlos e Obed, e agradece pelo cuidado de Deus sobre todos os membros da IBVA. Edivaldo Donegatti agradece pelos 30 anos de casados e por Deus estar suprindo as necessidades nessa pandemia. Vera Torres pede oração por ela, sua mãe e familiares. A Juscelie Conovaló, quero agradecer a Deus pela recuperação do Adilson, ele está em casa, e peço oração por Fábio, pai da amiga da Marcele, que está internado com Covid e o estado dele é grave. Marlene Alcântara pede oração pelo senhor Marinho, que está na UTI entubado com Covid. Aldenira Lugarese, peço oração pelo nosso país, pelos nossos governantes e pela minha saúde. Por Amanda, o Marcelo, a Nívia e o Zico, que Deus os guarde e os livre de todo mal naquele país. E agradece pela vida do André, da Ana Paula e da Luciana. A Eliana pede pela família do senhor Weber. Ele faleceu no final de semana com complicações respiratórias. E eu também, irmãos, quero agradecer neste momento pela vida do meu sobrinho Alex, que alguns dias atrás eu pedi oração por ele, pois ele estava com alguns sintomas da Covid, mas graças a Deus já foi tratado e está bem melhor. Então agradeço as orações e que Deus continue abençoando a vida dele também. A Gláucia Miranda pede que oremos por sua saúde, pois está fazendo tratamento para ansiedade, está tomando a última caixa do medicamento e espera que já esteja curada. E a Adriana pede que oremos pela esposa do senhor José Carlos. Ela está internada na UTI com o Covid e seu estado é gravíssimo.
Então, quantos pedidos, né, irmãos? Vamos nos colocar diante de Deus e interceder por essas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus poderoso, Senhor, e tem cuidado de nós, Pai. Quantos pedidos temos aqui, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor receba a nossa oração no teu trono de graça, Senhor. Cada pedido, Senhor, cada agradecimento, o Senhor conhece, Senhor, o coração, a necessidade de cada um. Que o Senhor venha responder, Senhor, as orações, de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Queremos pedir, ó Pai, por aqueles que estão internados, ó Pai, com essa doença, Covid, com as demais enfermidades, meu Deus. O nosso desejo, ó Pai, é que essas pessoas sejam curadas e que elas voltem para os seus lares, ó Pai, e para estarem junto com os seus entes queridos, ó Deus. Pedimos, ó Pai, a tua proteção, a tua guarda por todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, que estão tomando condução, aqueles que estão trabalhando em serviços essenciais. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, guarda, Senhor, e livra de todo o mal, Senhor. Pedimos, ó Pai, sabedoria, Senhor, para os governantes do nosso país, dos demais países, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada presidente, cada governador, Pai, ministros, secretários, Pai, em nome de Jesus. Ser com a vida deles, ó Pai, que eles possam estar governando com consciência, Senhor, que estão ali, Senhor, nestes cargos, ó Pai, porque o Senhor permitiu, e que eles venham fazer o melhor, Senhor, para todos, ó Pai. Guarda, Senhor, as nossas famílias, Senhor, sabemos o quão preocupante é, Senhor, neste momento, ter pessoas que trabalham, Senhor, na saúde. Nós ficamos preocupados, ó Pai, mas que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa, Senhor, e guardando cada um, Senhor, livrando, Senhor, de toda a infecção, meu Deus, de toda a contaminação, Senhor. Senhor, dá sabedoria aos teus servos neste momento, que possamos ajudar aqueles que precisam, que necessitam, Senhor. Visita as famílias, ó Pai, neste momento. Pai, temos visto, Senhor, o quanto tem crescido neste momento de quarentena, Senhor, a violência doméstica. Que o Senhor venha trazer a tua paz, ó Pai, para os lares, abençoando, Senhor, os esposos, as esposas, os filhos, meu Deus, dando, Senhor, às famílias estratégias, Senhor, para viver neste tempo, e que a tua paz possa reinar, Senhor, no meio dos lares, ó Pai. Senhor, fica conosco, Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, da IBVA. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem guardado e tem nos sustentado, Senhor. Pedimos, Senhor, pela vida do pastor Silvio, da sua família também, que o Senhor continue renovando as forças, dando, Senhor, a ele sabedoria e estratégia para continuar, Senhor, conduzindo este rebanho, Senhor. Nos ajuda em tudo, nos perdoa, Senhor, quando ficamos tristes, ó Pai, deprimidos, né, com essa situação, mas queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, e descansar em ti, sabendo que o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é um Deus onipotente, um Deus onisciente, e que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Fica conosco, nos guarda, nos livra de todo o mal, Senhor, e ajuda-nos em tudo, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, por cada vida que aniversariou, Senhor, e pedimos e clamamos, ó Pai, por cada um que está desempregado, meu Deus, neste momento, Senhor, preocupados com o sustento da sua família, Pai. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a ajudar essas pessoas, ó Pai, nos dá da tua direção. Senhor, fica conosco, nos perdoa, Senhor, dos nossos pecados, ó Pai. É a nossa oração que fazemos no nome santo de Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém, meu Deus, e glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor.
e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Oh, 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 oh. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Oh, 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 oh. Onde estavam? Estavam na prisão. E as costas? Feridas por açoites. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Oh, 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 oh. Paulo e Silas. Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos novamente juntos para uma reflexão na palavra de Deus. E como eu já disse anteriormente, em períodos de dificuldade como esta, nós estamos tentando levar uma palavra para lhe dar ânimo, para lhe dar fé, coragem, para encarar esta situação de frente. E hoje eu vou falar novamente de crise, só que de crise com adoração. Eu quero começar lendo uma passagem de Atos, capítulo 16, no versículo de número 25, que diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Bom, você acha que está com problemas? Você acha que está enfrentando lutas? É porque você não conhece Paulo. Olhe para Paulo e Silas, que eram dois companheiros de viagem missionária. Nesta história, no livro de Atos, capítulo 16, Paulo e Silas estavam na segunda viagem missionária e estavam presos na cidade de Filipos. Presos. E a palavra de Deus nos fala que lá pela meia-noite eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu me pergunto, se eu estivesse no lugar deles, numa prisão, se eu estaria orando e adorando a Deus. Provavelmente eu estaria murmurando, reclamando, perguntando para Deus: meu Deus, como é que o Senhor fez isso com o teu servo? Estava lá evangelizando, larguei tudo por tua causa,
e aqui nesta prisão. Paulo e Silas foram presos, sendo acusados falsamente de estarem trabalhando contra os costumes da cidade. Foram acusados e presos. Por quê? Porque certo dia eles estavam indo orar, encontraram com uma menina que a menina começou a dizer assim: olha só, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E ela estava sempre dizendo isso. E Paulo, com a sua sensibilidade espiritual, percebeu que aquilo não era de Deus. E, a certa altura, ele olhou para ela e diz: olha, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. Falou para o espírito maligno que tinha se apoderado daquela menina. E houve uma libertação. Aquela menina que estava sob o poder do mal foi liberta. Só que com isso ela deixou de ser uma adivinhadora. E como adivinhadora, ela dava lucro para os seus donos, porque ela era uma escrava. Então os seus donos se indignaram e o levaram a tribunal e o acusaram de ir contra os costumes da cidade. E Paulo e Silas, presos, foram espancados, algemados e colocados na seção mais escura, mais fria daquela prisão. Olha, meus irmãos, a prisão onde eles estavam, comparadas com as prisões dos nossos dias, a prisão dos nossos dias seria um hotel 5 estrelas. Era um lugar fétido, não havia direitos humanos, era uma situação terrível. E como eu já disse, a prisão naquele tempo não era para se determinar uma pena de quanto tempo. Aquela prisão era ou eles eram soltos ou morriam. Então eles podiam morrer naquele contexto. Mas eles se recusaram a permitir que aquela sua situação horrenda se apoderasse deles. Eles não foram dominados pelas circunstâncias. Eles não culparam a Deus. Ao invés disso, eles adoraram a Deus. Na escuridão da noite, eles oravam e cantavam. E depois a história nos fala que houve um terremoto que mexeu com os alicerces da prisão, as correntes se quebraram, as portas se abriram, o carcereiro queria se matar, mas Paulo foi lá e disse: olha, não se mate, todos os prisioneiros estão aqui. O carcereiro perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí aquele texto que todos nós sabemos de cor: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nós não estamos enfrentando as mesmas coisas que Paulo e Silas enfrentaram, mas convenhamos que os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis, não são fáceis. Paulo e Silas adoraram na prisão. Você está adorando em meio à crise? Mas
que é adoração? Eu encontrei aqui 3 definições para você entender o que é adoração. Adoração é o transbordamento do coração grato sob a noção do favor divino. Uma outra definição: a adoração é o derramar de uma alma em repouso na presença de Deus. E uma terceira definição de adoração é a ocupação do coração, não com as necessidades, ou mesmo com as bênçãos, mas com o próprio Deus. Na adoração, você enxerga a Deus. Você não trata a Deus como se fosse um balconista de loja que só quer lhe oferecer bênçãos. Você não se concentra nos problemas. Você olha para Deus. Então, naquela prisão, Paulo e Silas derramaram o seu coração diante de Deus. Não se preocuparam com as suas necessidades. Eles só enxergavam a Deus. E aí eu faço uma pergunta: quem está apto para adorar em meio à crise? Quem é essa pessoa que hoje consegue adorar em plena coronavírus? Bom, está apto para adorar em momentos de crise aquela pessoa que tem um novo estilo de vida. Os acusadores de Paulo disseram que eles estavam ensinando costumes que são contra a lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar estes costumes. Paulo e Silas não seguiram a manada. Não se conformaram com este mundo. Eles poderiam ter dito, bom, ela dá o lucro para esses homens, ela é que garante o sustento desses homens, mas Paulo e Silas viram ali uma mulher escravizada por Satanás. Paulo e Silas sabiam que Jesus não veio fundar uma nova religião. Jesus veio para nos dar e mostrar um novo jeito de viver. Observem Paulo e Silas. Eles estavam chamando pessoas para um novo estilo de vida. E, consequentemente, onde quer que eles fossem, eles causavam distúrbios, porque eles não se conformavam com os valores daquela sociedade. Mais adiante, lá em Tessalônica, olha o que falam sobre eles. Aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Desordem. Desordem por dizer, não, o César não é o Senhor. O Senhor é Jesus. Lutando contra as injustiças. Ainda que a maioria aceitasse, eles sabiam que a voz do povo não é a voz de Deus. Cuidado com a maioria. Então,
Eles poderiam estar naquela prisão revoltados. Puxa, que situação! Não, eles estavam felizes porque eles cumpriram aquilo para o qual foram chamados. Eles enfrentaram uma situação de injustiça. Quem está apto para enfrentar a crise com adoração? São pessoas que não são escravas das circunstâncias. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Observe as suas circunstâncias. À meia-noite, numa prisão. Tudo tinha acontecido há poucas horas atrás. Eles tinham sido espancados, acorrentados e jogados na cela. Observe também a atitude deles. Eles estavam orando e cantando, porque eles sabiam que faziam parte de um novo projeto de vida. Nessa história, nos é revelada uma marca cristã. E a marca é a seguinte: a vitória da alma sobre as circunstâncias adversas. Este é o valor central dessa história. O nosso interior consegue vencer as circunstâncias. Uma alma firme, uma alma resistente, podem tirar tudo de nós, mas não podem tirar as nossas convicções, as nossas experiências com Deus. Podem até nos chamar de malucos. Alguém pode ter até pensado assim: pô, mas o que esses malucos estão fazendo aí cantando? São doidos. Mas ali nós encontramos dois vitoriosos. Quem está apto para enfrentar a crise adorando? São pessoas que buscam a sua força em Deus. O texto diz que eles cantavam. O que será que eles cantavam? Provavelmente algum salmo. Será que eles cantaram, por exemplo, o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É isso que eles cantavam, provavelmente. Você tem cantado em meio à crise? Quem está apto para adorar em meio à crise? São aquelas pessoas que não descartam o sofrimento. O senso comum costuma dizer assim: o que não pode ser curado deve ser suportado. O que não pode ser curado deve ser suportado. Mas o cristianismo diz: estas coisas devem ser suportadas porque são parte da cura. O sofrimento não é um apêndice na nossa vida. O sofrimento faz parte da existência. Nós já nascemos sofrendo. Você está lá na barriga da mãe,
temperatura ideal, alimentação ideal, e de repente você é arrancado do útero materno, e aí já começa a sofrer. Eu me lembro a primeira vez que eu fui levar o meu filho, o Rafael, na escola, lá no parquinho, na escolinha, e ele ficou ali chorando. E eu voltei com o meu coração apertado e pensando, meu filho, agora começa o sofrimento de fato. O sofrimento não é opcional. O sofrimento não é algo assim, eu vou fazer tudo que agrada a Deus, porque aí Ele não vai me deixar sofrer. Não existe isso. Eu estava pensando, não existe vacina nem remédio contra o coronavírus. Mas aqueles que contraem este vírus e se curam, eles ganham imunidade. Ainda não se sabe se vai voltar ou se não volta, mas eles ganham imunidade. Estão estudando profundamente isso daí. E será que não é isso o que o sofrimento produz em nossa vida? O sofrimento nos ajuda a enfrentar outros sofrimentos que virão. O sofrimento nos ajuda a abençoar aquelas pessoas que passam pelos mesmos sofrimentos, dar consolo, ser sensível. Então, há pessoas que descartam o sofrimento. Eu já vi muita gente me perguntando, escuta, o que será que eu fiz de errado para estar passando por este sofrimento? Não fez nada de errado. O sofrimento é parte da vida. Então, quando você sofre, eu falei isso no domingo passado, você pode dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer produzir na minha vida, através desse sofrimento? Deus não desperdiça as nossas lágrimas. Ele não manda castigo, não manda sofrimento, não pesa a mão, mas diante de uma realidade que faz parte da nossa humanidade, Deus se aproveita de tudo isso para nos moldar e aperfeiçoar a nossa vida. Nós podemos aprender que pessoas que cantam enquanto sofrem são aquelas que aprenderam que no sofrimento a alegria é aperfeiçoada. Lá em João 16, 20, nós encontramos a palavra de Jesus, pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Também nós encontramos em Hebreus 12, 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito de Deus. Quem está apto para adorar na crise? São pessoas que sabem que nunca podem ser presas. Há uma frase atribuída ao Mahatma Gandhi, em que ele diz: vocês podem me acorrentar, você pode me torturar, pode até destruir meu corpo, mas você nunca vai aprisionar a minha mente. Sabe, era impossível prender Paulo e Silas.
Os seus corpos podiam estar na cadeia, mas de fato eles não estavam. Eles estavam numa prisão, mas a prisão não estava dentro dele. Não permita que estas más notícias o aprisionem. Tomem conta do seu coração. Você deve se manter informado, até para poder orar, até para poder se precaver, até para ajudar outras pessoas. Mas não permita que você seja aprisionado pela crise. Quem está apto para adorar na prisão? Quem está apto para adorar em meio à crise? São pessoas conscientes da sua verdadeira cidadania. Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando ele estava preso. E é interessante que a nota dominante da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. E ele estava preso. A tradição diz que ele estava preso em Roma, mas há outras possibilidades. Mas olha só o que ele diz em Filipenses 3:20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Nós somos cidadãos do céu. Nesta existência breve, 70, 80, 90, 100 anos, mas nessa breve existência diante da eternidade, nós somos apenas peregrinos, estamos de passagem, nós somos turistas nesse mundo. Você vai fazer uma viagem, um passeio, vai para uma outra cidade, um outro país, entra, fica num hotel, conhece alguns lugares, mas vocês sabem que o seu lugar não é lá. E Paulo e Silas tinham essa convicção. Nós somos cidadãos do céu. Eu não tenho dúvida de que esta crise vai passar, outras virão, mas eu preciso ter consciência que o meu tesouro está lá no céu. A eternidade é lá no céu. No túmulo aqui só vai ficar a poeira. Jesus disse certa vez: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas, de fato, o fato é que o meu reino não é deste mundo. O nosso reino, a nossa cidadania é Deus, é com Deus. É por isso que também lá em Filipenses, o Paulo disse assim: eu estou cercado pelos dois lados, pois eu quero deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Ele tinha um dilema. Eu continuo nesta vida ou vou para Cristo? Ele gostava das duas partes, porque aqui ele tinha uma missão. Mas ele também tinha consciência de que ele estaria um dia com Cristo. É por isso que aquela prisão para ele era uma fichinha, né? Uma situação. Quem está apto para adorar em meio à crise? São pessoas cujo ministério nunca pode ser interrompido. Olha que interessante, eles estavam presos por agirem de acordo com a vontade de Deus. Mas lá na prisão, eles deram testemunho, eles evangelizaram, inclusive ao carcereiro, após o terremoto.
Eles tinham consciência que não importa se numa prisão, se numa praça, se numa sinagoga, onde quer que fosse, eles eram missionários e pregaram o evangelho. Meus irmãos, em meio a esta crise, com tanta gente angustiada, que oportunidade nós temos de falar da graça do Senhor Jesus Cristo, da esperança que nós temos no nosso Salvador. Que coisa extraordinária! Aproveite esta oportunidade. Não para falar de problemas, não para falar de remédio, de confinamento, não para falar de desemprego. Fale de Jesus. Eu disse que depois daquilo veio um terremoto e Paulo foi livre, juntamente com Silas, da prisão. Mas esse terremoto não vem sempre. Muitas vezes nós perdemos a coisa que pensamos que quando estamos na prisão, um terremoto vai trazer. Portas da prisão podem ser abertas. No entanto, milhares de pessoas foram deixadas na prisão e continuaram cantando e orando. Poucos anos depois, Paulo estava em uma prisão novamente, lá em Roma. Mas ele ainda estava cantando. Paulo não cantou porque ele tinha certeza que viria um terremoto. Ele cantou porque a prisão não importava. Ele cantou porque tinha valores dentro de si. Então, o que Cristo tem a oferecer para mim e para você é muito mais do que resolver um problema causado pela pandemia. Jesus prometeu que aquele que cresce nele, rios de água viva iriam jorrar de dentro dele. Jesus mesmo disse: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Então, em meio à crise, vamos parar de murmurar, vamos parar de reclamar, vamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, não vamos nos acomodar, vamos ajudar a quem pudermos ajudar, mas vamos fazer um exercício espiritual de adorar. Paulo e Silas cantaram na prisão, oraram na prisão. Aí na sua casa, aí no seu contexto, cante, ore, cante em meio à crise. Que Deus marque o seu coração com estas palavras. Que esta palavra, como uma semente jogada na sua alma, possa germinar e produzir frutos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. É a dor
é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá? Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus.
Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos.